Avaliação da retenção e persistência de fungicidas de cobre sobre as frutas cítricas, usando análise de fluorometria e resíduo de cobre. Apresentadora Érica Reis. Introdução. Muitos fungicidas e inseticidas são aplicados com alto volume para árvores cítricas na África do Sul. Métodos para avaliação residual utilizados são a fluorometria e a colorimetria. Na África do Sul, fungicidas de cobre são recomendados com alto volume em aplicações foliares para o controle da mancha preta dos citros. O uso frequente de fungicidas de cobre pode levar ao ponteamento de cobre, escurecimento de vento, cicatrizes, e danos causados por insetos em frutas. Fungicidas de cobre têm um período longo residual. Então, o conhecimento dos depósitos desses resíduos de cobre em frutas e folhas vão auxiliar na materiais e métodos. Cultivar utilizado foi a laranja Valência, porta-enxerto tangerina e laranja Navel. As árvores eram de 17 anos de idade, cerca de 4 metros de altura. O delineamento utilizado foi o casualizado, com 3 parcelas de árvores. Um único tratamento foi utilizado. Os fungicidas testados foram hidróxido de cobre, óxido de cobre, oxicloreto de cobre e óxido cuproso contra a mancha preta dos citros. Foram avaliados 100 frutas por árvores. Os dados foram analisados por análise de variância ANOVA e o mesmo significado de Fisher. Avaliação de deposição da cauda envolvendo análise de imagens digitais e análise de resíduos de cobre para avaliação. Utilizou-se 20 folhas e frutos que foram pulverizados e iluminados usando uma labino, mid-luz. A deposição de análise quantitativa envolveu a medição da área coberta das partículas de pigmentos, expresso como uma porcentagem do total de frutas e folhas. Dados da superfície das folhas e frutos superiores e inferiores foram analisados separadamente, mas foram combinados para descrever os resultados. Os resultados. A adição de, como você pode ver na tabela, nessa primeira tabela, como você pode ver nessa primeira tabela, as folhas, o coeficiente de correlação de Pearson entre cobre e resíduos de cobre e valores do FPC foi de 0,76. Indicando uma congruência linear entre essas medições. No primeiro dia, a média de resíduo de cobre em folhas de laranja Valência mostrou que o óxido de cobre pulverizado nas folhas teve significância. Mais resíduos de cobre que o hidróxido de cobre e o óxido de cobre pulverizado nas folhas. Também produziram ânsia por possuir maior resíduos de cobre do dia 7 ao dia 42. Nessa figura 2, a gente vê que ela fala sobre são tabelas, gráficos que medem a partir das folhas de laranja valente a deposição de pigmento fluorescente, resíduos de cobre e as chuvas acumuladas, e a área da superfície das frutas e a média, tal como determinada ao longo de um período de dias de 56, após a aplicação por pulverização com hidróxido de cobre, óxido de cobre, oxicloreto de cobre, que foi analisado. E nessa
figura 2, ela fala os seguintes resultados. Ela mostrou que o óxido cuproso e o cobre produziram resultados semelhantes, embora o hidróxido de cobre pulverizado nas folhas rendeu maior porcentagem dos níveis de CPE durante todo o período de avaliação. No dia 56, o óxido de cobre e o cobre nas folhas com hidróxido e o óxido cloreto pulverizado tinham 1,44,3, 160,3 e 118,3 gramas. Os níveis de resíduos de cobre foram significativamente mais baixos que os registrados nas folhas. Essa aqui é a figura 3, que ele também analisa os níveis de resíduos. E como foi observado em folhas, os resíduos de cobre seguintes da aplicação do hidróxido foram estatisticamente maiores que o óxido do cloreto de cobre e o óxido de cobre do primeiro dia da tabela 1. Muito bom acesso foram obtidos para as linhas de regressão logarítmicas, o que previu um declínio mais rápido nos frutos de cobre, resíduos após a aplicação do hidróxido de cobre, mas semelhantes a partir do dia 28 ao dia 56, daqueles previstos para o óxido de cobre e o óxido cloreto de cobre. Resultados semelhantes foram obtidos na FPPC. Embora a retenção de pigmentos fluorescentes seguintes de cobre tratamentos com hidróxido de cobre apareceu o melhor resultado durante todo o dia no dia 56. Essa aqui agora eu vou falar um pouco da tabela 3, que é a área de partículas e diâmetro seguintes medições microscópicas e analíticas técnicas laboratoriais para determinar as características das partículas de hidróxido de cobre, óxido cloreto de cobre e óxido de cobre. Mostrou que houve diferenças significativas entre as formulações de cobre testado. Partículas de cobre de hidróxido de cobre foram significativamente maiores que as partículas de óxido cloreto de cobre, e partículas de óxido de cobre eram significativamente menor do que as das outras formulações. Conclusões. Análise de resíduos de cobre e avaliação da deposição usando fluorometria e macrofotografia digital e análise são ferramentas eficazes para a avaliação da deposição de pulverização de fungicidas em cobre. Fungicidas de cobre. Ambos os métodos mostraram que o óxido cuproso teve um melhor tamanho de partículas seguintes do óxido cloreto de cobre e do hidróxido de cobre. Portanto, a tenacidade do óxido de cobre deverá ser melhor do que a das outras duas formulações. Esse foi o caso do primeiro experimento, em que o óxido cuproso tinha uma retenção melhor do que os outros dois fungicidas de cobre usados sobre as frutas, folhas de laranja. Utilizando a colorimetria, que indicou que a deposição de cobre aumentou à medida que o volume de pulverização diminuiu com as máquinas convencionais, isto é, os pulverizadores de Arbest. Aqui a gente tem as referências bibliográficas e muito obrigada.